E já tá gravando, galerinha. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, dia 18 de novembro. Sim, é aniversário do tio, pra quem perguntar. Feliz aniversário, o tio está fazendo 41 anos. Agora eu sou 4.1 Tetra Turbo, ó. 2 turbo aqui, 2 turbo, então. E você que tá no YouTube, vem aqui pra Twitch. Presente de aniversário pra amanhã atrasado, a gente deixa. Obrigado. E vamos falar de sub. Porra, de sub não, tio. Vamos falar de ban. É o seguinte. Nós tivemos muitos banimentos hoje. Nós tivemos 3 banimentos no Standard. 3. Nós tivemos um banimento no Brawl. E nós tivemos um banimento no Legacy. E nós tivemos uma restrição no Vintage. Caraca! No Arena e no Mall já vale a partir de hoje. Você está assistindo no YouTube um dia atrasado, provavelmente bem no pouquinho. E vai valer a partir de sexta-feira. Você que joga Magic Tabletop aí vai conseguir ir na sua loja, até a quinta-feira ainda, jogar, se despedir do seu Oco. Oco não era surpresa para absolutamente ninguém, né? Não era surpresa para ninguém mesmo, certo? A gente viu uma grande predominância de decks de Oco aí durante toda a trajetória do T2. Inclusive, eu acabei de voltar do Magic Fest Brasil e o campeão foi um Simic Food que tem Oco. Se eu não me engano, boa parte dos decks do top 8 foram Simic Food. Ok, se não me engano, acho que 4 deles. E, enfim, tipo, não foi surpresa pra ninguém. Mas vamos ler aqui, olha só. Ao longo das últimas semanas, o metajogo no padrão esteve pouco saudável, então estamos tomando medidas significativas para corrigi-lo. Os 2 maiores problemas são a dominância do Simic baseado em comida, ou Simic Foods, que dão destaque ao Oco Ladrão de Coroas e a representação exacerbada da cor verde no metajogo competitivo. Inclusive, a gente pode ver isso no formato Pioneer, que também está tendo problemas com verde. Se escutassem o tio, porque o tio fala, qual que é a sua cor preferida, tio? Todas menos verde. Aí eles escutariam, entendeu? Verde é uma cor, mano, mó paia. Mentira, brincadeiras à parte. Mas vamos lá, continuando. Decks de comida cuja estrela é Oco Ladrão de Coroas vêm sendo os mais populares e os mais vitoriosos na maioria da temporada de padrão de Throne of Eldraine. Sim. Isso culminou em quase 70% dos decks Mythic Championship de Richmond utilizando esse card. Sim. Inclusive a Wizards ela até foi legal, porque na maioria das transmissões ela tentou no máximo possível não colocar partidas de Oco pra gente não sentir que só tinha Simic Food, mas uma hora. Com base nos dados em jogo em alto nível do Arena tradicional, melhor de 3, e com um dos 2 decks jogados, Simic Lampejo, teve pareamento favorável com um dos decks Simic Comida, ok, e apenas um pouco acima de 50%. Os decks de comida mantiveram a média de vitórias em torno de 53%, enquanto a partida não é espelhada, até mesmo quando o metajogo está concentrado em combatê-lo. Então, ok, tá lá, olha só. Olha lá. Então, Oco também reduziu a diversidade do metajogo e a diversidade da jogabilidade no padrão ao inviabilizar montagens em torno de certas criaturas e artefatos. Por fim, o nível de poder do Oco provou ser mais alto que o saudável para o metajogo atual e mais alto que tensionado para os elementos futuros, incluindo Terras Além da Morte, além diante. Meu irmão, resumindo, Oco, a gente já falou várias vezes em live aqui, é um puta erro de design. Inclusive a gente vai fazer um vídeo falando de como foi grande esse erro, sabe? Comparável inclusive a Skull Clamp da época de Mirrodin, resguardadas logicamente todas as proporções, mas Oco é um erro de design gigantesco, sabe assim? Muito, ela é inteirinha errada, ela foi pensada errada. Então vamos lá. A fim de resolver a dominância geral dos decks, também decidimos remover Era Uma Vez e Véu do Verão do ambiente. Olha, o Era Uma Vez me surpreendeu.
me surpreendeu de verdade. O Véu do Verão, como é que eu vou explicar pra vocês? Véu do Verão eu não concordei porque é uma carta de side, mas eu concordo com o Ban porque na realidade é uma carta que não deveria existir. Porque por uma mana ela faz muita coisa. É um rolê tipo, puta merda, sabe? E o Era Uma Vez, cara... O Era Uma Vez ele é uma carta que é o seguinte. No Standard ela é boa no começo, porque ela é free spell. A gente sempre ressalta que qualquer free spell é muito perigoso e ela não perde a sua relevância no late game, né? Vamos continuar lendo. Junto com o Oco Ladrão de Coroas, Era Uma Vez um dos motivos pelo qual o verde tem sido representado demais no ambiente de jogo. Lógico, né, mano? Turno 1, Once Upon a Time procurando o Dork, né? Normalmente o Ganso e pá, né? Enfim. Isso contribui para a consistência maior de inícios fortes e um nível de organização de mana, popularmente conhecido como mana fixa, e em outras cores não tem acesso. Essa vantagem é especialmente importante dentro de uma pequena reserva de apenas 5 coleções de cards e com base de manas menos flexíveis. Os dados do Arenas indicam que, sem remover uma vez, os decks verdes ainda continuariam poderosos demais e consistentes demais daqui em diante. Eu vou fazer um asterisco aqui nesse parágrafo. Vocês do chat vão me lembrar assim que eu terminar de ler o standard desse asterisco, ok? Vamos continuar. Por fim, o Véu do Verão também está com um papel importante, impedindo que o metajogo consiga se corrigir sozinho. Cards que tiveram papéis similares no passado, como o Véu do Outono, que era o Véu do Verão equilibrado. Vamos ver se... Vai, clica, meu filho. Vamos lá, ó. Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Véu do Outono é o Véu do Verão justo. Tá aqui. Não pode ser ajudado por black ou blue. E as criaturas não podem ser alvo de black ou blue. Essa carta era ok, porque ela não dava um draw. Beleza? Então, volta lá. Vai lá. Cartas tiveram para no passado, como o Véu do Outono e Display of Dominance, tiveram um nível de poder mais baixo que o desejado em seus respectivos ambientes do padrão, deixando a cor verde como opção mais fraca em comparação aos outros cards anticores. O bom e velho hate de cor, nesses ciclos. O Véu do Verão está no outro sistema. Avá. Você quer colocar uma carta... Aí você começa a pensar nos desenvolvedores, né? Ai, tadinho, mano, vamos aumentar só um pouquinho. Ninguém jogou com o Véu do Outono. É muito mais eficiente que outros cards do seu ciclo em comparação aos ferramentas, por isso o padrão dá resiliência demais aos decks verdes contra remoções e perturbações. Acreditamos que essas mudanças são necessárias o suficientes para haver um metajogo padrão para um nível muito mais alto de diversidade e realmente resultando daqui para frente terá um encaixe mais apropriado com intenções de design. Blá blá blá. Para obter mais informações, blá 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 blá. Ok. Quem abriu a Arena hoje já recebeu as suas wildcards, né? Referentes aos banimentos. E o asterisco é o seguinte. Já que iam consertar o verde, deveriam ter tirado Nissa, ok? Porque ela é parte do problema. A Nissa, no formato ainda, na minha concepção, vai trazer problema ainda. A Nissa também é problema. Aí o Fantrix falou, Nissa Mycrasis, gente, você vai ter o verde dominando o rolê ainda, tá? O verde ainda vai dominar o rolê, porque tem como fazer Nissa no turno 3. E quando alguém faz Nissa, fica muito à frente do jogo. Ou seja, por mais que tenha tido vários banimentos, ainda vamos... Eu acho que a história ainda não acabou. Eu acho ainda não acabou o problema. Vamos continuar a ler. Brawl. Por motivos similares delineados sobre a discussão sobre o padrão, para alinhar o Brawl na arena e no papel, ou o Ladrão de Coroas também será banido no Brawl analógico. Ou seja, Brawl, você que tinha um O Commander, tô falando com você mesmo, Lierson Mettenhauer, que me deu um cacete com o Commander, não vai ter mais como jogar com Oco no Brawl. Ok? Pessoal, até lá, vai tirar tudo do verde, eu tiro logo a cor verde do médio, porque né, tô destruindo a cor verde. Então, na verdade é o seguinte. Aí vem uma crítica, né? Aí vem uma crítica meio básica. Meu Deus do fodendo céu. Você
tem uma única obrigação, que é olhar um formato. E você caga nessa sua obrigação. Se o Oco viesse em Modern Horizon, você ainda teria sua opinião? Eu acho que o Oco tá ok nos outros formatos, mas pro T2 é meio pesado. Então vamos lá. Legado. Desde que adotaram Reign 6, as variantes do deck Temur Delver, com base no Instigador de Segredo, né, o Delver of Secrets, aqui, passaram a dominar o legado. No jogo das ligas do Magic Online, dentro das outras semanas, Temur Delver manteve 56,5 de vitórias e venceu 3 vezes mais do que qualquer outro deck que estava com suas ligas 5-0. Mais importante do que isso, ele tem um pareamento favorável com cada um dos outros 10 decks mais jogados. Apesar de seu card forte no geral, o Reign 6 é especialmente poderoso no Legacy por causa das interações com terras ermas, as Wastelands, e a prevalência histórica de criaturas definidoras do metajogo com 1 de resistência, como Madre de Runas, Thalia e Piromante Jovem. Antes da adição de Reign 6 no deck Temur Delver, o metajogo legado estava com uma boa aparência geral. A fim de... Opa, já teve um sub aí, ó. Obrigado, feliz aniversário, muito obrigado. Ao vivo. Faça como aí o Matos dá um sub pro tio. Então, a fim de enfraquecer os decks Temur Delver e equilibrar novamente o metajogo, o Reign 6 está banido no legado. Bem, o Reign 6 estava basicamente muito nefasto no... Pedro Edu, obrigado aí, meu querido. Outro sub aí, valeuzão. Então, assim, o Reign 6, quando entrava no turno 2 com terras ermas, não tinha como continuar jogando. É basicamente isso. Ou você usava land básica ou você não jogava. E era muito degenerado isso, tá? E, cara, um formato que tá super bem, de repente entra uma coisa que não deixa outros decks jogar, simplesmente tem que dar ban, sabe? O Legacy já tava... Fazia bastante tempo, semanas. Olha só aí, ó. THGTerto, obrigado pelo sub aí. Valeu, galera. Pauleira, só dá atualizar. Alguma coisa tipo compartilhar, algum rolê. Isso aparece já aqui também no YouTube pra galera ver que dá pra dar sub. Olha só. Sabemos do rolê de Reign 6 e Ghost Quarter no Water. Exatamente, Fantrix. Agora você imagina com Wasteland. Aí, né? E as pingadas, como eles falaram aqui, né? Mata Thalia, que Death and Tax é um deck muito proeminente. Piromante Jovem, né? A Madre das Runas não tá aqui na Mother of Runs, que também é muito forte no formato, nos Death and Taxes também. Então, tipo, pô, né, meu? Poxa, né? O The Legacy tava bonitinho, tá até aguentando rugar, que é exatamente. Então, assim, né? Eu sei que teve gente que comprou isso por uma pequena fortuna. Aê, Pauleira, valeu pelo sub. Então, cai naquela, né, gente? Se é pelo bem do formato, que já tá tão legal, vamos banir aí. Ok, Vintage. Vintage, pra quem não sabe, a gente já falou algumas vezes que o Vintage ele tem uma lista de banidas, mas a lista de banidas do Vintage é um pouco diferente dos outros formatos. O Vintage tem como banidas, a filosofia do banimento do Vintage é basicamente cartas que não deixam o jogador jogar por causa de destreza manual. Por isso que as cartas que são banidas são Falling Star e Chaos Orb, que você precisa girar a carta ou fazer algum ololô com a carta. Cartas de aposta, né, que não valem por motivos legais em outros países. Aqui no Brasil mesmo é proibido o card de aposta. Então cards que tem o ante, né, se você joga por aposta, elas são banidas do Vintage. As cartas de Conspiracy, né, as Conspiracies, porque elas valem só para formatos selados, né, e Sherazade porque é uma carta débil mental. O resto das cartas são cartas restritas, ou seja, vale uma, né, vale uma carta. Então, tá lá Vintage. Depois das mudanças recentes feitas na lista de restritos e dos resultados do Eternal Weekend North America 2019, nós vamos fazer mais uma mudança. No contexto de mana acelerada e compra eficiente de cards disponíveis no Vintage, Narset, Rasgadora de Véus, vem contribuindo com jogos onde apenas um lado joga, no nível maior do que o saudável, a fim de reduzir a frequência na qual a habilidade estática de Narset, Rasgadora de Véus, tranquilo do jogo, Narset foi restrita. E aí a gente começa a dar uma olhada.
a gente começa a dar uma olhada num padrão. No Standard foi banido um Planeswalker. No Brawl, Planeswalker. No Legacy, Planeswalker. No Vintage, Planeswalker. Não tem Modern aqui, ok? Mas eu teria adicionado, porque tá muito perigoso o Urza, apesar que o Urza não é Planeswalker, né? Na versão que eu almejaria o banimento. Mas vocês podem perceber que aí vem uma opinião polêmica do tio. Que o pessoal anda perdendo a mão com Planeswalker. Ok. Mas aí qual que é a parte polêmica do rolê? Planeswalker, pra quem começa o jogo ou pra quem joga um jogo, eles são permanentes que são muito quistas, tá? Elas são muito bem queridas na comunidade. E a gente comentou, inclusive, quem assistiu os nossos vídeos da Stormscale, o Mark Rosewater, ele foi bem claro há uns anos atrás que nunca lançariam uma coleção baseada em Planeswalkers e de repente vem War of the Sparks com uma coleção de Planeswalkers que estão, sabe, ali, são ali muito na linha do risco do ban ou de ser overpower. Você pega vários Planeswalkers, a Narset é muito forte, o Teferinha é muito forte, o Carninho tem interações nefastas pra caramba, tanto que também é restrito em Vintage. E agora o Oco saiu mega degenerado. E se vocês forem pegar Royal Scions, que também saiu em Eldraine, ele é um Planeswalker muito forte, só que ele foi ofuscado, né, pelo Oco. O Hammer falou assim, foi a Nissa que a gente comentou aí, que também poderia ver banimento, porque é muito absurdo a Nissa, que no Pioneer, já vamos falar sobre Pioneer, o Pioneer também tá ali, né? Já baniu um monte de coisa do verde, sendo que a Nissa é um dos Planeswalkers que podem dar problema aí. Então, assim, vocês lembram que uma vez perguntaram pra mim se eu tava aí, pra quem não assistiu, aí do YouTube, quem não assistiu as nossas lives, outro dia eu comentei que o meu único receio do Magic tá crescendo tanto com o Arena é que eles podem estar trocando a mão pelas pernas, fazendo cartas overpower demais e não dando ou tempo ou ignorando o game design. E a gente está percebendo isso. A gente está percebendo isso agora, né? Que tipo, tá saindo muita carta broken e isso tá sendo um negócio que não é saudável, sabe? Eu sei que às vezes, tio, mas se lançar uma coleção com Power Creep igual a M20, aí não vende. Então, aí fica esse grande problema aí, né? E aí, finalmente, depois saiu, a lista é diferente. Pioneer tá em inglês, né? E no changes, não mudou. Eles dizem aqui que, de acordo com as informações nas ligas, né, do Magic Online e os torneios da semana passada, não indicam uma necessidade conclusiva de banimento dessa vez. Mas eles não dispensam, né, um banimento, mas eles preferiram deixar o metagame desenvolver depois, né, e ver, né, os próximos passos. Então eles querem esperar um pouco para ver o que eles vão fazer. E aí, como vai ter na semana que vem, né, a semana de PTQs, que vão ser Pioneers, eles não querem antecipar nenhuma mudança na segunda, que vai cair do dia 25, mas pode ser, né, que eles coloquem um update no dia e reservam a opção de fazer mudanças se necessário. Ok? Bem, sobre Pioneer. Nós estamos jogando o Pioneer com uma certa frequência e eu apostaria em uma carta para banimento, que no caso seria Nictus.
Mas eu conversando com vários prós, né? Eu conversei com o Jaba, conversei com o Vili no GP, né? Esse GP eu só joguei um PTQ, então foi mais tranquilo assim. E todo mundo foi meio uníssono que a Wizards, a gente acredita que a Wizards vai esperar sair Teros, de repente ou reprintando Nictus, ou fazendo alguma coisa em cima de Nictus pra vender, né? Então, tipo, eles estão aproveitando, deixando a carta e vão, de repente, protelar um banimento ou esperar, no caso eles confirmaram aqui, o meta se adaptar. Mas mesmo com os banimentos, a gente pode dar uma olhada na lista de banida de Pioneer aqui, né? Tá lá, ó. Pioneer, assim que abrir. Cadê o Pioneer? Né? Aqui. Pioneiro. O Bloodstained mais as fetes, né? O gato foi banido. Só que o Mono Green deu problema. Ó, Leyline de Abundância. Oath of Nissa verde. Veil of Summer. 3 cartas verdes aí. E pode ser que ainda venha a mais alguma coisa. Porque o Mono Green ainda está fazendo 5-0 com muita consistência no Pioneer. Bem, esse foi o nosso vídeo de banimentos aí, deu 20 minutinhos, nós vamos continuar com a live, galera aí, nós vamos responder, bater papo e tal. Você do YouTube tá perdendo, vem aqui pra Twitch com a gente, um grande abraço aí, muito obrigado e até!